Dá pra ser gay e ser crente, dá pra ser bi e ser crente, dá pra ser hétero e ser crente. Eu não tenho nada contra heterossexuais, eu tenho até amigos que são, minha família tem vários heterossexuais, eu não tenho preconceito com eles, eu juro. Dá pra ser trans e ser crente, dá pra ser quem você é, sabe por quê? Porque a gente é a manifestação do caráter criativo de Deus. Deus, ele é criativo e ele criou pessoas diferentes, corpos diferentes, gêneros diferentes, sexualidades diferentes, para que fossem celebradas como uma comunidade diversa. A graça de Deus é multiforme e ela se manifesta nas pessoas LGBTs. Então sim, dá pra ser gay, dá pra ser trans, dá pra ser travesti, dá pra ser bi, dá pra ser pan, dá pra ser aquelas letrinhas todas e ser cristão. Posso fazer uma pergunta particular minha agora? Por exemplo, tem algum momento que você considera que a queda adâmica nos afetou na questão sexual? Tanto o macho e fêmea e os trans e os gays? Então, a gente vai entrar para um debate sobre a teologia da criação. E aí, nesse sentido, a gente precisa estabelecer quais são as leituras que a gente quer fazer do texto. Eu não tenho dificuldade com a compreensão teológica de que Deus criou macho e fêmea para ser macho e fêmea, aí teve a queda e gerou todas as coisas e a vida é isso aí. E agora não tem como, né? Então, por exemplo, esse é o argumento usado para divórcio, né? Hoje em dia as pessoas se divorciam e falam, de fato não era o plano de Deus, mas existe graça, existe... Eu entendo quando as pessoas falam isso da homossexualidade, da transexualidade. Porém, não é como eu entendo. Eu entendo que nós não somos um erro que Deus aceita. Nós somos uma criação que Deus celebra. Então, há uma diferença ontológica e epistemológica e teológica clara. Eu acho que sim, Deus criou homem e mulher, mas depois, quando a diversidade foi acontecendo, a diversidade foi se manifestando. Porque o ponto é o seguinte, é muito complicado tentar fazer essa interseccionalidade, a gente tem que saber reconhecer os lugares de privilégio, mas então Deus fez as pessoas negras e as pessoas brancas surgiram depois, Deus fez as pessoas que nasceram com deficiência e elas são uma culpa da queda, mas Deus as aceita, Deus fez... Como que a gente resolve esses outros corpos? Né? Deus não errou e falou assim, dei uma errada aqui, mas tá show. Não, Deus celebra e cria. O gay pode pregar? O gay deve pregar. O gay não só pode, ele deve, ele precisa pregar, ele precisa contar ao mundo sobre a experiência que ele tem com Deus. Ele precisa ser testemunha de um Cristo que morreu e ressuscitou para que esse gay tivesse vida e vida plena ou em abundância. E isso significa que nós precisamos colocar gays para alertarem a igreja que enquanto o Brasil for o país que mais mata LGBTs no mundo, a igreja evangélica brasileira está em pecado. Por isso sim, o gay pode pregar, o gay deve pregar e a igreja precisa aprender a escutar. Nós, LGBTs, temos tentado exercer de uma forma muito amorosa e muito pastoral um alerta profético à igreja. Não profético no sentido de profetizar um futuro, de decifrar o futuro, mas no sentido de alertar o povo sobre o pecado que vive e tentar chamar de volta para a justiça e para a reconciliação com Cristo, que foi a função dos profetas ao longo de toda a história bíblica. Então, o que a gente tem tentado dizer é que a igreja brasileira, enquanto nós formos o país que mais mata LGBTs no mundo, há pecado nessa igreja. Então, sim, o gay pode pregar e deve pregar. Pode dar o dízimo? Então, eu sempre uso esse argumento do dízimo essa conversa do dízimo como uma conversa muito interessante. Por quê? Porque a igreja, a maioria das igrejas, a grande maioria das igrejas, quando a pessoa se assume ou se manifesta ou conta para o pastor ou confessa, ela é cortada de vários ministérios. Então, olha só, ela é cortada de várias oportunidades que ela tem de servir a Deus, cantando no louvor, ajudando no Ministério da Comunicação, pregando, auxiliando no discipulado, dando aula na escola dominical. Mas nenhum pastor fala assim, olha, a partir de hoje você não pode servir a Deus dando os seus 10%. E eu acho isso muito interessante, porque na hora de dar o dízimo tá tudo bem, Jesus aceita o dízimo da pessoa LGBT.
Jesus não aceita o louvor cantado, não aceita a pregação feita, não aceita o serviço no trabalho de comunicação prestado. Jesus não aceita a dança, porque assim, vamos combinar, eu sei que a gente tenta fugir dos estereótipos, mas no ministério, e eu tô falando isso porque eu era uma bailarina de Jesus para a glória do Senhor, entendeu? E aí assim, enquanto eu estou dentro do meu armário, Deus aceita a minha dança. Como ato de adoração, é bonito, e os ventos, mas aí depois que eu conto para as pessoas eu sou gay, aquela mesma dança, ela não é mais aceita. Agora o dízimo, não, pode continuar, assim, veja, continua sendo pecado, continua indo para o inferno, mas dá o dízimo aqui, não é mesmo? Quem não quer? Então a gente tem essa contradição, assim, porque assim, se é para excluir o cara da igreja, fala para ele não dar o dízimo também. Porque tem que ter coragem, tem que ter honestidade. Se você quer bancar, banca, bate no peito e fala assim, mano, você não vai servir a Deus com a sua música, com o seu louvor, com a sua dança, com o seu discipulado, com o EBD, com o Ministério de Comunicação, e não vai servir a Deus com o seu dízimo, porque o dízimo não é nada além de uma oferta a Deus, de uma devolução a Deus, de um serviço a Deus. Então, a minha opinião só pode dar dízimo se puder pregar. Vamos lá. Essa é legal. Existem gays no armário da igreja? Amado. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Assim, o que eu posso dizer? Dentro do armário da igreja cabem 2 reinos de Nárnia inteiros, mais 3 de Senhor dos Anéis, assim. Porque é tudo um bando de fauno, assim, é umas fauno por todos os lados, assim. A igreja sempre teve LGBTs e a igreja sempre escondeu. A gente tem relatos históricos de questões ligadas a isso desde a Igreja Romana e documentos que foram escondidos. Então, a gente tem, o armário da igreja tem muito LGBT, infelizmente, assim, esse é um pecado que a igreja comete, a não liberdade que as pessoas deveriam ter de ser quem são. A Bíblia fala que se o Filho, pois, os libertar, verdadeiramente sereis livres. Enquanto tivermos pessoas aprisionadas sem o direito de falar quem são as suas comunidades, os seus líderes, isso não é liberdade. A Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Enquanto tivermos pessoas que não podem contar sobre quem são, isso não é liberdade, isso não é encontro com Cristo. A Bíblia fala que onde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade. Enquanto a igreja for um armário que aprisiona adolescentes que entram em depressão e tentam suicídio, aprisionam jovens que estão no ministério e não podem contar sobre sua sexualidade, senão vão ficar desempregados. Onde a gente tem famílias que gastam fortunas em tratamentos de cura gay escondido de toda a sociedade porque não querem contar para a sua igreja que o filho é LGBT. Enquanto isso estiver acontecendo, a gente tem um grande problema.